Antes do surgimento da civilização, uma força alienígena desceu até nosso planeta e nada nunca mais seria o mesmo. Eles criaram os seres humanos para serem escravos e servos dos deuses. Milhares de pessoas acreditam que somos a criação de extraterrestres. A engenharia genética da raça humana foi um acontecimento profundo na história do mundo. Elas dizem que nossos ancestrais revelaram a verdade nas misteriosas pistas que deixaram para trás. Quando esses textos antigos falam de seres estranhos que desceram do céu, devemos olhar para isso como... Ei, fomos visitados por ETs? Será que os aliens tiveram relações sexuais com humanos primitivos e adiantaram nossa evolução em milhares de anos? Um homem diz ter a prova disso. Acredito que o Filho da Estrela não é totalmente humano. Mas outros não têm tanta certeza. Até que alguém apareça com alguma prova sustentando essa história, os cientistas irão ignorá-la. Céticos e crédulos investigam a teoria dos astronautas antigos. Ela é real? Ou seria de outro mundo? Verdade ou mito? Alienígenas. Há milhares de anos, os humanos se reuniam ao redor de fogueiras vivendo uma vida simples. Eles não tinham muita coisa e não entendiam um mundo gigante fora de suas cavernas. Mas um dia, conta a história, o universo mudou para sempre. Nesse dia, os extraterrestres chegaram na Terra para fazer contato com nossos ancestrais primitivos. Eles eram astronautas alienígenas de outro planeta. Essa pode parecer uma teoria maluca, mas milhões de pessoas no mundo todo acreditam nela. A teoria tornou-se famosa através do lendário autor Erich von Däniken e seu best-seller Eram os Deuses Astronautas? Foi um livro extremamente provocador. Ele levantou essa discussão no mundo todo. Então agora essa já não é mais uma ideia novíssima. Von Däniken viu uma coisa quase que inexplicável nos nossos antigos registros históricos. Ele afirmou que os alienígenas vieram para a Terra, mas não sabia dizer por quê. Mas desde que seu livro saiu em 1968, sua teoria decolou e foi desenvolvida uma razão para as visitas dos aliens. Há muito tempo e muito longe daqui, um planeta muito parecido com o nosso viveu seu próprio problema de aquecimento global. A única coisa que poderia proteger a atmosfera do planeta dos terríveis raios do Sol era o ouro, mas o planeta precisava de muito ouro. Então seus habitantes saíram pelo universo à procura de uma fonte alternativa. De alguma forma, eles conseguiram nos encontrar e a nosso planeta repleto de ouro. Então eles ficaram e nos fizeram escravos, tomando o ouro de nosso planeta para si. Durante seu tempo aqui, eles construíram importantes monumentos, como as pirâmides em todo o mundo, do Egito às Américas. Eles usaram esses monumentos para navegar pelas estrelas e como plataformas de aterrissagem para suas espaçonaves. Talvez eles se parecessem conosco, talvez não. Mas fosse qual fosse sua aparência, parece que esses visitantes nos ensinaram muitas novas tecnologias. Giorgio Tsulaco é protegido de Erich von Däniken e trouxe a teoria dos astronautas antigos para uma nova geração. Tecnologicamente falando, ainda éramos primitivos e eles nos deram um empurrão de leve na direção certa. E eles nos ensinaram matemática, ensinaram astronomia, ensinaram a agricultura e assim por diante. Eles nos guiaram na direção certa. Porém, a mais importante tecnologia alien que eles nos deram foi a tecnologia da mineração, usada para levar todo o ouro daqui.
Por mais improvável, parece que a prova disso está à nossa volta. Se você procurar nos lugares certos, você terá locais arqueológicos. Evidências textuais. Quando os nativos perguntaram para esses seres: de onde vocês vieram? Eles nunca apontaram para além do oceano. Eles sempre apontaram para o céu. Mas nem todos concordam com essa teoria. O arqueólogo veterano Ken Federer acha que os que propõem essa teoria dos astronautas antigos veem o que eles querem ver. Para essas pessoas é como se esses extraterrestres fossem um grupo pacífico. Tipo, esses seres do espaço chegaram aqui na Terra, olharam ao redor e depois de acasalar conosco disseram: esses bonecos idiotas, precisamos ajudá-los. Mesmo assim, os crédulos veem a prova para suas ideias em antigos monumentos e artefatos. A minha teoria é de que a pirâmide era uma máquina. Um lugar onde podemos procurar por essas evidências é a cidade do México. O estudioso que apoia a teoria dos astronautas antigos Ted Strain acredita que uma antiga e misteriosa cidade chamada Teotihuacan é, na verdade, um dos lugares onde os extraterrestres extraíram e processaram o ouro. Essa teoria tem a ver com a energia da pirâmide. A radiação cósmica, o vento solar, quem sabe, em combinação com a forma da pirâmide, canalizaram aquela energia e reagiram de uma certa maneira com a mica, causando uma reação química que ajudou a separar o ouro. Mas Teotihuacan não é o único local onde os alienígenas aterrissaram quando supostamente colonizaram a Terra. Em todo o planeta existem estranhas e misteriosas estruturas que parecem ter sido desenhadas para seres e aeronaves de outro mundo. Não muito longe de Teotihuacan fica Chichén Itzá, que tem uma plataforma embutida no topo de sua principal pirâmide. E em Baalbek, ao norte do Líbano, existe uma ruína antiga de uma misteriosa e gigante estrutura de pedra. Mas talvez o local de aterrissagem mais misterioso de todos seja as linhas de Nazca, no Peru. As linhas de Nazca têm confundido místicos e arqueólogos durante décadas. Cruzando o Planalto Alto e Deserto, as linhas existem há pelo menos 1000 anos. E algumas pessoas alegam que elas parecem, de maneira muito suspeita, pistas de aterrissagem modernas. Algumas pitografias têm quase 2 ou até mais de 3 quilômetros de comprimento numa linha perfeitamente reta, uma coisa que até hoje teríamos problemas de reproduzir, sem o uso de equipamento técnico adequado. Então, como pessoas há 3.000 anos no Peru conseguiram fazer isso? Não existe explicação. Mas existe uma coisa muito mais incrível nas linhas de Nazca. Algo que só pode ser visto de cima. Macacos, aranhas e aves, maiores que campos de futebol. São invisíveis do solo, mas ganham vida quando são vistos do ar. Como uma antiga civilização pode ter feito isso sem a ajuda de um equipamento mecânico? Aviões ou até espaçonaves? Eles poderiam ter alguém lá em cima, num balão, num avião ou numa nave espacial ou algo antigravidade, direcionando-os onde fazer as linhas. Mas pode ser que nunca saibamos as respostas. Mas uma coisa que muita gente diz e que sabemos é que depois que aterrissaram, os astronautas ficaram muito ocupados. Não saia do visual, continue na corda. Segundo histórias, os alienígenas nos acolheram e nos mostraram como fazer e usar ferramentas como lasers para cortar pedras em blocos perfeitos. Blocos que podem ter sido usados para construir os antigos monumentos que ainda hoje nos surpreendem, como as pirâmides do Egito. Os arqueólogos acreditam que as pirâmides têm 5.000 anos. Cada bloco de pedra pesa até 15 toneladas. Na América do Sul, os blocos num portão gigante de pedra, as pirâmides e os megalitos chegam até 4.000 metros. Eles têm centenas, talvez milhares de anos e pesam até 130 toneladas cada. O tipo de tecnologia que humanos comuns precisariam para mover essas coisas, esculpi-las e iluminá-las, pode parecer avançada demais para nossos antepassados. Mas um hieróglifo num antigo templo egípcio pode nos fornecer uma incrível pista. Essas teorias
poderão nos dizer algo sobre como os alienígenas podem ter nos influenciado quando chegaram nesse planeta. Mas como era a vida para eles? Será que eles um dia retornaram para sua estrela distante? Ou ficaram aqui? Olhe todas as amostras que a gente pegou. Vai ser uma grande notícia quando virem todas essas coisas incríveis que trouxemos. Será que seus descendentes ainda vivem entre nós? Nos anos 30, uma adolescente estava explorando uma caverna no México quando se deparou com 2 esqueletos enterrados pela metade na terra. Quando ela os desenterrou, ficou aterrorizada com seus crânios. Será que esses crânios poderiam ser a prova física de que aliens não só colonizaram nosso planeta, mas também mudaram o curso da espécie humana para sempre? O autor Lloyd Pye acha que sim. Acredito que o Filho da Estrela não é totalmente humano. Vamos dizer que eu acredite. Onde estamos agora? Antes de sabermos se um desses crânios pode provar a teoria dos antigos astronautas, precisamos voltar ao início. Vai levar dias para analisar e computar. Talvez a verdade possa ser encontrada em desenhos nas antigas cavernas. A mais antiga evidência que temos de uma busca humana por algo fora de nós. Quando os arqueólogos começaram a estudar as histórias que nossos ancestrais deixaram esculpidas nas pedras e cavernas, algumas pessoas notaram imagens de artefatos que pareciam não se adequar no que achamos que fosse nossa história. Muitas pessoas acharam difícil de explicar imagens como essas, mostrando que parecem ser homens em trajes espaciais com capacetes e antenas. Desde que o campo da arqueologia teve início, as explicações aceitas têm sido a de que essas imagens retratam deuses. Quando eu vejo um desenho tipo de um deus flutuando numa nuvem, eu digo, bom, isso se encaixa no que sabemos sobre nossas origens. Acho que eles estão mostrando um deus. Acho que essa é uma explicação mais simples do que dizer, não, esse é um extraterrestre que tem um aparelho de levitar. No começo do século XX, aparelhos de levitação levaram as pessoas a pensar sobre as misteriosas linhas de Nazca. Algumas começaram a pensar se teria sido possível fazer esses incríveis geóglifos sem o direcionamento de alguma coisa ou de alguém de cima. Outros teorizaram que talvez nós mesmos os construímos depois que os aliens nos deixaram e voltaram para seu lar astral. Os deuses foram embora e as pessoas que restaram, que tinham contato com eles, os queriam de volta. Então, elas desenharam no solo, dizendo, estamos aqui. Se quiserem voltar, é aqui que estamos, aterrissem aqui. Essa teoria parecia longínqua demais, até para ser contemplada. Mas nos anos 60, quando o primeiro homem chegou ao espaço e pôs os pés na Lua, o pensamento de seres de outro planeta, fazendo uma viagem no sentido oposto, não parecia uma noção tão maluca assim. Logo, a teoria dos astronautas antigos estava pronta para decolar. E em 1968, Erich von Däniken publicou seu polêmico livro Eram os Deuses Astronautas? Quando escrevi Eram os Deuses Astronautas, eu era gerente de um hotel. E foi um livro com muitos erros. Algumas coisas que eu sei hoje estavam erradas. Não tudo, mas uma parte. Certo ou errada, a ideia de que os aliens tinham visitado a Terra há milhares de anos mudou a história humana e se espalhou como fogo. Mas von Däniken não foi a primeira pessoa a sugerir essa ideia. Durante décadas, os crédulos em uma ideia controversa afirmaram que a teoria da difusão tinha suas próprias ideias sobre as origens da inteligência humana. Onde encontramos tremendos avanços, é mais provável que houvesse uma única fonte para isso, porque, falando num geral, as pessoas não são idiotas, é preciso encontrar uma cultura genuína. Os difusionistas apontaram inicialmente para o Egito. Os que acreditavam em Atlântida apontaram para o meio do Atlântico. Não, veio de lá. Erich von Däniken aponta para cima. Os últimos sobreviventes da raça humana conseguiram Na metade dos anos 70, a teoria dos astronautas antigos já tinha ganhado seu espaço. Em busca de um planeta lendário, Inimigo se aproximando a 1.600 quilômetros. cujo nome é Terra. Inimigo se aproximando. Com o passar das décadas, o contato alien se tornou um assunto de rotina nos livros, programas de TV e cinema. E com todo esse alvoroço,
Uma questão acima de todas as outras realmente parecia ressoar entre os que acreditavam. Quem construiu as grandes pirâmides do Egito? Mais do que qualquer outra coisa, as pirâmides representam quase que características inimagináveis no mundo antigo. O autor William Henry acredita que há uma evidência incrível de que elas foram construídas por outras pessoas que não os egípcios. Acho que a Grande Pirâmide é um aparelho gigante de energia. Ela é capaz de receber e transmitir a energia de pontos distantes ao redor do cosmos. A chave para isso é a localização da Grande Pirâmide. Ela está no centro exato das massas de terra de nosso planeta. O que chama a atenção nas grandes pirâmides é seu aparente alinhamento com o Sol e as estrelas. Sua orientação geográfica parece colocá-las diretamente em linha reta com as estrelas da constelação de Órion. Como uma civilização de 5.000 anos poderia ter feito esses cálculos avançados? E por quê? Ted Strain vê um mistério parecido no complexo de pirâmides de Teotihuacan. Os construtores do local, os planejadores, ou tinham um conhecimento dos céus, ou eles foram criados pelos deuses. Os planejadores podem ter sido os próprios deuses. Na verdade, Teotihuacan, o nome do local, significa lugar dos deuses, ou lugar onde os deuses se reúnem. Algumas pessoas dizem que essa antiga cidade foi construída exatamente de acordo com o nosso sistema solar e até inclui uma pequena pirâmide para representar Plutão. Mas Teotihuacan tem 2.000 anos de idade, enquanto que Plutão foi descoberto há apenas algumas décadas. Então, como isso pode ser verdade? A resposta é que pode ter havido deuses extraterrestres que desceram dos céus e passaram o seu conhecimento à humanidade. Seu conhecimento sobre matemática e astronomia. Strain acha que um grupo real de aliens, chamado Anunnaki, construiu Teotihuacan e muitas outras estruturas milagrosas como ela. Então, quem eram esses Anunnaki e de que planeta eles vieram? Há 6.000 anos, a civilização mais antiga do mundo, os sumérios da Mesopotâmia, entalharam painéis que contam histórias de como as divindades chamaram os Anunnaki para virem para a Terra de um lugar que eles chamaram de Nibiru. Eles nos presentearam com novas tecnologias e dividiram sua sabedoria sobre nosso lugar no sistema solar. Muitos estudiosos consideram os escritos dos sumérios como mitos, mas nem todos. Quando esses textos antigos falam desses seres estranhos que desceram dos céus, devemos olhar para isso como tal, e não adicionar simbolismo e nem interpretação. Acho que eles queriam dizer isso ou dizer aquilo, quando, na verdade, é uma coisa muito simples. Como, fomos visitados por ETs. Mas, segundo a teoria dos astronautas antigos, os ETs não só nos visitaram, eles, na verdade, nos criaram de uma maneira quase chocante demais para acreditarmos. Mas existem provas. O crânio antigo pode ser a prova de que há centenas ou milhares de anos os aliens vieram para a Terra e acasalaram com humanos. Eles viram aquelas entre os humanos que achavam serem justas e as tomaram como esposas. O mistério de como nós chegamos na Terra é uma grande parte da teoria dos astronautas antigos. Cientistas da corrente principal concordam que os humanos atuais evoluíram de um ancestral que dividíamos com outros primatas. Mas o Homo sapiens caminhou pelo planeta há 100.000 anos e os especialistas vêm tentando descobrir o que levou ao repentino surgimento de uma civilização há meros 6.000 anos. Esse elo perdido foi uma intervenção extraterrestre em nossos genes. Porque uma coisa está muito clara. Houve um enorme salto desde o tempo em que os humanos viviam em cavernas, até o tempo em que os humanos, de repente, estavam construindo pirâmides. A teoria dos astronautas antigos afirma que a fagulha para a civilização humana veio do espaço. Quando os aliens vieram para cá, engravidaram nossas mulheres e foram embora. É a antiga história do ame-os e deixe-os. Houve um relacionamento.
A Bíblia fala disso. Como os filhos de Deus vieram até aqui e viram que as filhas dos homens eram muito atraentes e coabitaram com elas e produziram filhos. Mas eles realmente nos deixaram ou ficaram por aqui por um tempo? Alguns teóricos que apoiam essa ideia dizem que a história de nossa criação não foi assim tão romântica. Eles sugerem que do jeito que ela realmente aconteceu, foi mais como uma manipulação genética. Uma outra e mais antiga história da criação envolve deuses sumérios criando humanos a partir de tubos, jarros e argila. E para quem aceita a teoria dos antigos astronautas, os deuses responsáveis por essa criação não são na verdade deuses, eles são alienígenas. Mas independentemente de terem acasalado com humanos ou os criado a partir de argila, uma pergunta permanece não respondida. Por quê? Os extraterrestres não sujaram as mãos. Eles tinham uma força de trabalho obediente aqui na Terra que os adorava como deuses. Eles precisavam de uma força de trabalho. Os astronautas antigos vieram até aqui por alguma razão. Para a mineração. E eles não só trabalhavam nas minas, como também criavam animais, cultivavam campos. Eles basicamente eram servos dos deuses. Pode ser que na China encontremos uma pista de quando os aliens começaram seu trabalho aqui, a partir de um povo interessante chamado Dropa. Os Dropa são uma raça extraterrestre que dizem ter sobrevivido no planeta Terra. Conta a história que em 1938 um arqueólogo descobriu um estranho cemitério em uma caverna próxima à fronteira China-Tibete. Dentro dela, ele encontrou minúsculos esqueletos com crânios grandes. Ele também encontrou alguns discos estranhos de pedra com inscrições microscópicas incrustadas em sulcos. Embora bizarra, a descoberta foi ignorada durante 20 anos até que alguém afirmou ter traduzido as inscrições nas pedras. Elas supostamente contavam a história de seres que haviam caído na Terra no nosso planeta há 12 mil anos. Eles ficaram presos. Desenvolveram uma civilização, um vilarejo, e continuaram a florescer e a plantar. No final, eles se tornaram os ancestrais da raça chinesa. Esta é uma afirmação fantástica o bastante para ter uma investigação garantida. Mas pode ser que nunca saibamos da verdade, porque muita gente afirma que os chineses estão mantendo as evidências sob sigilo. Porque há 1 bilhão e 200 milhões de chineses na Terra. Porque chegaram aqui primeiro. É incrível. Mas como? Mas existe um crânio igual aos supostamente encontrados na China que pode contar uma história similar. E nós podemos examinar esse crânio para descobrir sua história. Ele foi encontrado por uma garota no México há 70 anos. Ela entrou e viu um esqueleto de costas. Ela conseguiu limpar a terra com as mãos e revelar no buraco um esqueleto que ela disse estar deformado. Desde aquele dia, o crânio mudou de mãos pelo menos 2 vezes. Hoje, Ray e Melanie Young gostam de pensar em si como os pais do crânio. Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo e o marido dela tinha pego esse crânio da moça que eu havia encontrado. Por causa da minha prática como enfermeira neonatal, ele me pediu para dar uma olhada no crânio. Primeiro, ele me mostrou uma foto, e a foto era só dessa parte do rosto. Eu olhei para aquilo e pensei, não faço ideia do que seja. Eles queriam descobrir de uma vez por todas qual era a história. Então trouxeram o guru Lloyd Pai para investigar. Não havia dúvida que ele era a pessoa certa para assumir esse caso. Eu estava a caminho de um grande congresso sobre objetos voadores não identificados em Laughlin, Nevada. Então sugeri que eles me permitissem levar os crânios nessa conferência na qual eu estava indo, onde ia ter umas 500 pessoas, muitas das quais entendiam bastante sobre esse tipo de material, e ver se elas concordavam. O que eles descobriram surpreendeu a todos. Eles foram unânimes em dizer em suas afirmações que esse crânio provavelmente se encaixaria na cabeça de John Gray.
O Alien Grey é o do tipo que muitas pessoas dizem ter visto na Terra. Aí eu fiquei comprometido com a tarefa de levá-lo aos cientistas. Uma das primeiras coisas que Lloyd fez foi descobrir exatamente a idade do crânio. Ele o levou a um laboratório em Miami para uma datação com radiocarbono e descobriu que ele tinha 900 anos. Depois, os cientistas analisaram o crânio com um microscópio. Eles ficaram surpresos em descobrir um estranho resíduo vermelho e incomum e fibras fortes dentro do osso. Então há duas grandes anomalias, mas o crânio é absolutamente único até onde eu saiba e até onde as pessoas para quem eu levei saibam, por exemplo, até onde micologistas e outros saibam. Ninguém viu aquilo antes. Lloyd acredita que esse crânio não é totalmente de nosso mundo. Ele acha que o dono desse crânio seja provavelmente o filho de um humano e de um extraterrestre. Ele o chamou de o Filho da Estrela. Realmente não fui muito feliz na escolha do nome. Quando fui falar com os cientistas sobre ele, eu disse: quero falar com vocês sobre um crânio incomum que eu tenho. Eles quiseram saber se ele tinha um nome, sei lá, e eu tive que dizer o Filho da Estrela, e na hora, clique. A única maneira que Lloyd tem de saber se o Filho da Estrela é humano ou alien é fazendo um teste de DNA. Ele está arriscando sua reputação, mas está pronto para descobrir a verdade, seja ela qual for. É difícil para muitos meros mortais entender o conceito dos aliens, criando-nos e facilitando nossas grandes conquistas antigas. Mas talvez a ciência possa construir sua teoria ou pelo menos derrubá-la. Estamos na parte mais profunda do solo olhando para esses antigos níveis. E se houvesse alguma evidência de extraterrestres, seríamos os primeiros a encontrá-las. A prova de que extraterrestres nos colonizaram, acasalaram conosco e dividiram todo o seu conhecimento pode parecer incrível. A alta densidade de nosso planeta nos possibilitou driblar a gravidade. Veja você mesmo com os próprios olhos. Eu não entendo. Só podemos imaginar como, em muitos locais no mundo, os povos antigos podem ter cortado e movido pedras pesando até 100 toneladas cada. Alguns arqueólogos se surpreendem muito com as antigas relíquias que surgiram nas últimas décadas. E uma das mais incríveis poderá mudar a maneira como escrevemos nossa história. Sempre pensamos que Thomas Edison tinha sido o inventor da lâmpada, mas talvez tenham sido os aliens. No interior de um templo egípcio, estranhos entalhes na parede escondem muitas histórias com um misterioso simbolismo. A maioria dos egiptólogos acredita que elas mostram o nascimento de um deus, mas outros dizem que os hieróglifos mostram uma antiga lâmpada completa com filamento e fios elétricos. É absolutamente espetacular ver que a eletricidade não foi inventada pela nossa civilização. Ela está nesse planeta há séculos. Ela só foi esquecida, era um conhecimento perdido. É difícil imaginar, mas alguns crédulos levantam um outro ponto. Como os antigos egípcios entalharam todos esses hieróglifos e pinturas dentro de uma pirâmide tão escura? Eles descartam lamparinas e tochas porque pouca evidência disso foi encontrada dentro das pirâmides. Será que eles podem ter usado baterias? Não longe do Egito, nos anos 30, os arqueólogos encontraram um aparelho incrível que provou que as pessoas que viveram aqui há 2000 anos realmente criaram uma bateria elétrica. Hoje, ela é chamada de Bateria de Bagdá. Muitas dessas coisas, como a eletricidade, essas coisas eram reservadas a poucos selecionados. Como poderia o povo da época de Jesus ter sabido como fabricar uma bateria? Acredito que muitas dessas tecnologias antigas que nós redescobrimos vieram sem dúvida de extraterrestres. Eu acho que o que aconteceu foi que a tecnologia foi deixada aqui para nós, para que usássemos durante um tempo. E depois de um tempo, talvez ela começou a quebrar. E como nossos carros, não sabemos como consertá-la. E então, ela se destruiu. Enquanto os que acreditam nos astronautas antigos veem a bateria de Bagdá como uma prova para uma intervenção alienígena, no Texas, a professora de tecnologia antiga Nancy Reed vê algo mais. A tecnologia necessária para se fazer uma bateria Bagdá
é basicamente bastante simples. O canudo oco é de cobre e o sólido é ferro. E depois, claro, é preciso encher o container com vinagre. Quando postos lado a lado, o ácido do vinagre ativa uma reação elétrica. E tocando as extremidades de um voltímetro a ela, criamos cerca de meio volt. Meio volt não é muita eletricidade. E o fato de as baterias elétricas terem sido feitas há 2.000 anos permanece sendo um mistério. Mas será que os aliens foram responsáveis pela tecnologia ou teria sido algo mais desconcertante? Será que a bateria de Bagdá ou algo parecido com ela fez as lâmpadas egípcias acender? Pode ser que consigamos encontrar a resposta para essa pergunta na Suíça. O autor Erich von Däniken recentemente construiu um parque temático envolvendo a teoria dos astronautas antigos. Além disso, ele apresenta uma incrível mostra baseada nas antigas lâmpadas egípcias. A publicitária Caroline Schneider acha a lâmpada uma ideia incrível. A aparência é assim. Então eles devem ter tido uma maneira de ter luz dentro daquelas pirâmides. Essa é uma das possibilidades. Se é verdadeira, eu já não sei. Mas só o fato de pensar nisso é realmente incrível. No parque de von Däniken, a lâmpada está cheia de réplicas da bateria de Bagdá. Mas era a imagem original realmente a de uma lâmpada? Ou apenas uma ideia nascida da imaginação fértil de alguém? Quando leio os livros de von Däniken, faço a mesma coisa que digo para meus alunos fazerem, cobrir a legenda. E garanto que se fizerem isso, não verão nenhuma lâmpada. Verão algo parecido com uma berinjela. Se tirar a mão, você diz, isso é uma lâmpada? Hã? Do que ele está falando? Vou dizer uma coisa, encontre o vidro, encontre onde está o metal, onde ele está no bocal... E encontre a fonte de energia para aquela lâmpada. Isso sim é prova física. Parece que nem tudo que brilha é ouro. Mas haveria ouro nas ruínas de Teotihuacan? E o mais importante, existe alguma prova de que os aliens construíram esse lugar para processar ouro? A arqueóloga Kim Goldsmith passou os últimos 24 anos estudando as ruínas de Teotihuacan. Não tem ouro aqui. Para começar, não há ouro em parte alguma dessa área. Nem havia minas de ouro e eles nem estavam trazendo ouro de parte alguma durante a época de Teotihuacan. Mas e quanto à teoria de que Teotihuacan era uma plataforma de aterrissagem para alienígenas? Pense nisso. Esses caras, esses extraterrestres, são capazes de atravessar o espaço interestelar. E precisam olhar de perto um local onde aterrissar? Não tinham um sistema GPS ou coisa assim? Ainda assim, essas pirâmides podem ter algum tipo de significado astral. Ted Strain acha que elas foram alinhadas para ser um par exato para nosso sistema solar. Mas o arqueólogo Ken Feder diz que quando se trata das pirâmides, o padrão está nos olhos de quem vê. Se você parar no 9, você tem o 9. Aí diz, há 9 pirâmides como há 9 planetas. Você deve ter parado de contar, porque na verdade há 10, 11, 12. Eu não sei, talvez os astronautas antigos acharam que havia mais planetas no sistema solar. Porque acabamos com esse debate que nunca sai disso. Teotihuacan era provavelmente uma cidade em desenvolvimento, igual a qualquer outra hoje. As pessoas que viveram aqui eram arquitetos e engenheiros. Havia pessoas envolvidas no sistema administrativo e judicial do local e eram pessoas envolvidas também no exército que defendia a cidade. Então vamos voltar ao mistério dos astronautas antigos, que é o favorito de todos, as grandes pirâmides do Egito. As pessoas especularam que as pirâmides haviam sido construídas por povos desde o de Atlântida até os aliens, qualquer um menos os egípcios. Mas o arqueólogo Ken Feder diz que a prova está escrita nas paredes. É como dizer, não sabemos como o Empire State Building foi construído. Temos fotos de pessoas construindo o Empire State, não temos fotografias de pessoas construindo as pirâmides. Mas temos trabalhos feitos pelos egípcios mostrando como eles moveram aquelas pedras enormes. Temos provas físicas diretas nas próprias rochas de como eles as entalharam. Pode ser que nunca encontremos provas de trabalhos extraterrestres em pedras. Mas hoje temos a chance de provar que há centenas de anos os humanos se acasalaram com aliens.
Estando aqui na fronteira, trabalhando no hospital da cidade, eu vi cada defeito genético que apareceu aqui. Ou seja, eu já vi muita coisa, mas isso não se encaixa em nada que eu já tenha visto. Sabemos que o crânio tem 900 anos e que os globos oculares parecem não ser desse mundo. Mas o teste que melhor revelará se o filho da estrela é ou não metade alien é o teste de DNA. Lloyd submeteu o crânio a vários testes de DNA. E o que ele encontrou aprofunda o mistério do filho da estrela. Jason Eshelman, do Trace Genetics de São Francisco, tem muita experiência com DNA antigo. Ele trabalhou no Homem de Kennewick, os restos mortais de um homem de 9.000 anos encontrado no estado de Washington em 1996. Agora, anos mais tarde, Jason enfrenta seu maior desafio, o filho da estrela. O que chamou minha atenção foi que o Lloyd geralmente estava interessado em fazer algumas perguntas sobre ferramentas científicas, sobre se poderíamos tentar responder algumas dessas perguntas. O processo de extrair DNA antigo é muito diferente do processo de se extrair DNA moderno. É muito mais difícil encontrar DNA antigo que esteja intacto. Espera-se que o DNA de qualquer material biológico que tenha 900 anos de idade tenha um certo nível de degradação. Não tem como garantir que Jason será capaz de ver o DNA do filho da estrela, principalmente se ele for um alien. Isso se os aliens tiverem DNA. Ele já fez seu trabalho e os resultados serão revelados mais tarde. Mas, por enquanto, vamos voltar ao quebra-cabeça das linhas Nazca no Peru. Algumas pessoas acreditam que seria impossível os humanos fazerem geóglifos tão grandes como este sozinhos há milhares de anos, sem a habilidade de ver seu trabalho de algum tipo de espaçonave. Mas um especialista diz que não foi preciso a ajuda de aliens. John Nickel é cético e trabalha no Comitê de Investigação Científica de Alegações de Casos Paranormais. Essa é a margem superior. Ele diz que não pode ter havido a presença de aliens na construção das linhas de Nazca por uma razão muito simples. Os astronautas antigos teriam que ter planado sobre o local em um disco voador. Isso teria criado um grande problema com a Terra. Os ajudantes de Nazca, lógico, teriam colocado máscaras e se curvado. E teriam usado paus e cordas como estamos fazendo, para terminar a figura. Primeiro ele prepara seu material. Isso não se parece com uma linha Nazca, mas é o que temos para usar, já que não temos um deserto cheio de cascalhos. Depois ele mede o diagrama da figura. Nesse caso, ele tentará recriar um dos mais belos geóglifos de Nazca, a aranha de 45 metros. Eles deviam estar cerca de 6 metros. Veja se tem 6 metros daqui até ali. Vamos medir outra vez. O tempo gasto dessa configuração vale a pena. É por isso que eu estou gastando muito tempo aqui. Mas parece que Joe está tendo alguns problemas. Certo. Talvez uma ajuda extraterrestre fosse útil. Joe Nickel tem muito o que provar em sua busca para explicar as linhas de Nazca. Durante décadas, esse mistério foi o fundamento da teoria dos astronautas antigos. Mas hoje, Joe acha que pode desmistificar as linhas Nazca, e isso de uma vez por todas. As pessoas geralmente ficam impressionadas com coisas como desenhos gigantes no solo, círculos em colheitas, pois elas imaginam que a dificuldade seja muito maior. Mas, na verdade, não é difícil fazer um círculo desses. É o mesmo que desenhar numa folha de papel, com um compasso e uma borda reta. E depois aumentar. Ele só precisa localizar os pontos em um quadro e medir os pontos no campo com estacas e cordas comuns. Não é algo difícil de se fazer, mas Joe tem prática em refazer as linhas de Nazca. Ele recriou uma das maiores linhas do local, um condor de 138 metros, em 1982. Se examinarmos algumas das linhas originais, elas não estão tão bem feitas. Parece que alguns dos primeiros cálculos de Nazca não estavam em cima do alvo. Mas com o passar do tempo, eles aprenderam com seus erros e aperfeiçoaram suas técnicas. Mas se eles fizeram essas linhas eles mesmos, por que fizeram?
Alguns crédulos acham que depois que os aliens foram embora, os Nazca ficaram esperando por seu retorno e assim eles fizeram linhas para chamar os aliens de volta. É uma história interessante. Algumas pessoas acreditam nela e outras acreditam no Coelho da Páscoa. Mas como arqueólogo, eu digo, ok, onde está exatamente a prova disso? A teoria de Nazca supõe que era preciso sinalizar para os aliens. Essa é uma grande suposição. Há uma antiga regra na ciência muito famosa que diz essencialmente assim: olha, quando você tiver múltiplas explicações para alguma coisa, fique com a que exige menos suposições extras, que é a probabilidade de uma delas ser aceita até que uma evidência física direta diga que ela está errada e que outra é que é a certa. Até que a resposta venha, fique com o mais simples. E há muitas explicações mais simples. A explicação de Joe Nickel nos leva de volta aos deuses. Tiramos os cascalhos e ficou só terra. E eles trabalhavam como em uma procissão, em labirintos, se preferir assim. Há até algumas sinuosidades, às vezes desnecessárias, nessas figuras. Talvez para juntar as imagens. É o poder da imagem. Muitos desenhos das linhas de Nazca têm um elemento em comum. Linhas estendendo-se para fora do desenho real. Como essas, quase formando uma entrada no corpo desse beija-flor. A conclusão de Nickel é a de que as pessoas que construíram essas linhas as usaram como parte de uma devoção sagrada. Seja lá o que mais as linhas de Nazca fossem, elas eram passarelas cerimoniais. Tenho certeza disso. Mas ainda há a questão do filho da estrela. Será que esse crânio de 900 anos poderá provar que há centenas ou até milhares de anos os humanos cruzaram com aliens? Em São Francisco, Jason Asherman está tentando extrair o DNA do filho da estrela. Ele não sabe se é DNA humano ou alien. E afinal, ninguém faz ideia de como seria o DNA de um alien. Depois de várias tentativas, Jason finalmente extrai o DNA mitocondrial, o tipo mais comum encontrado em um espécime dessa idade. Mas esse tipo de DNA só poderá revelar quem foi a mãe do filho da estrela. Tivemos um tipo não muito esperado, sabe, onde ele foi encontrado no sudoeste, naquela região. O DNA do filho da estrela revela que a mãe dele era humana. Eu procuro DNA humano em alguma coisa que tenha a forma humanoide. A gente espera encontrar DNA humano. Mas a menos que Lloyd possa testar com sucesso o DNA nuclear do filho da estrela, ele não tem como saber nada sobre o pai. Quando seu DNA nuclear for examinado, ele mostrará que ele não é 100% humano. Nem todos concordam que seja importante descobrir quem era o pai do filho da estrela. Não há nada no crânio do filho da estrela que eu possa dizer que é de outro mundo. É apenas uma anomalia em uma variação de humano que já vimos antes. Bill Rodrigues viu muitos crânios em sua carreira como antropólogo forense. Ele até examinou o filho da estrela em 1999. O rosto do filho da estrela é bem incomum, principalmente os globos oculares achatados. Poderia um ser humano ter sobrevivido com olhos como aquele? Muito embora eles sejam muito rasos, ainda assim vemos evidências diárias da parte de trás das órbitas que permitem que o nervo óptico ofereça visão. Um crânio dessa forma apenas reagiu por ter órbitas como essas. Então, tudo se resume ao olhar de quem vê. Mas só porque o filho da estrela pode não ser o ponto para se provar que os antigos astronautas alteraram o curso da história humana, isso não quer dizer que não tenhamos ligação alguma com eles. As evidências nos fósseis de ancestrais comuns do homem e dos primatas ainda nos confundem. Será que os aliens podem ter sido de fato esse ancestral comum? E mais especificamente, será que eles se acasalaram conosco? Carl Sagan disse isso melhor quando disse que era mais provável que um humano fizesse sexo com uma petúnia do que com um extraterrestre, porque os humanos e as petúnias tinham evoluído no mesmo planeta. Então, qualquer outra explicação para isso cairia no reino da Terra da Fantasia.
A teoria de que os aliens colonizaram a Terra há milhares de anos, de que nos criaram e nos fizeram escravos, e de que mudaram o curso da história, poderá durar ainda um bom tempo. Ainda há muitas perguntas sobre nossos ancestrais que poderemos nunca ser capazes de responder. Por exemplo, se eles eram humanos ou alienígenas. Para mim, a ciência é constituída de uma longa série de erros corrigidos. Eu acho que o Filho da Estrela mostra que há erros que precisam ser corrigidos. Acho que os ETs ainda não chegaram. Eles podem ser extraterrestres em algum lugar na infinidade do universo. Mas não há nenhuma evidência de que eles tenham vindo para cá, nem que isso vá acontecer em breve. Sem fatos sólidos, as lendas e artefatos de milhares de anos sempre darão margem a interpretações. É como se em algum lugar dentro de nós soubéssemos que pertencemos às estrelas. É só uma questão de como vamos voltar. Acho que é o desejo de encontrar essa força em forma de Deus. E se não conseguimos acreditar num Deus sobrenatural, talvez haja criaturas com aparência de deuses, com poderes de deuses, que vão acabar nos salvando de nós mesmos. Pode ser que nunca saibamos a verdade absoluta. Tudo o que podemos fazer é pensar baseados nas evidências. A única maneira da teoria dos astronautas antigos ser descartada é se os extraterrestres aparecessem aqui e dissessem: nós nunca estivemos aqui. Essa foi boa, né? Talvez seja possível que extraterrestres sejam uma parte integral de nossa cultura e até de nosso DNA. Ou talvez uma ideia como essa seja simplesmente de outro mundo. Versão brasileira: Centauro.